pessoal, aqui é o professor Dagirlan e hoje nós vamos dar continuidade ao capítulo 4, retas, ângulos e segmentos proporcionais, e vamos iniciar falando de retas paralelas intersectadas por retas transversais. Turma, observem que na figura as retas M, N e R são retas paralelas. E as retas T e S são retas transversais. E essas retas estão contidas no mesmo plano. E quando temos três ou mais retas paralelas contidas em um mesmo plano, pode-se dizer que temos aí um feixe de retas paralelas. Observem que os pontos A, B, C, D, E e F são os pontos de intersecção, ou seja, são os pontos onde as retas transversais intersectam as retas paralelas. Observem que o ponto A e o ponto D são chamados de pontos correspondentes. Isso porque são pontos de duas retas transversais que pertencem à mesma reta do feixe de retas paralelas. Ou seja, o ponto A pertence à reta T e também à reta M. E o ponto D pertence à reta S e também à reta M, sendo que M é uma reta paralela. Os pontos B e E, C e F também são pontos correspondentes, sendo que B é correspondente a E e C é correspondente a F. Logo, denomina-se pontos correspondentes de duas ou mais retas transversais os pontos dessas transversais que pertencem à mesma reta do feixe de retas paralelas. Observem agora que o segmento AB é correspondente ao segmento DE. Isso porque são segmentos de duas transversais e estão entre o mesmo par de retas paralelas. As transversais são T e S e o par de retas paralelas é M e N. O segmento AC é correspondente ao segmento DF, assim como o segmento BC é correspondente ao segmento EF. Observem que o segmento AB, que é correspondente ao segmento DE, estão entre as paralelas M e N. O segmento AC, que é correspondente ao segmento DF, estão entre as paralelas M e R. E o segmento BC, que é correspondente ao segmento EF, estão entre as paralelas N e R. Logo, denomina-se segmentos correspondentes de duas ou mais retas transversais os segmentos compreendidos pelo mesmo par de retas paralelas. Continuando, vamos falar da propriedade de um feixe de retas paralelas. Essa propriedade diz o seguinte: se um feixe de retas paralelas determina sobre uma transversal segmentos congruentes, então determinará segmentos congruentes sobre qualquer outra transversal. Pessoal, sabendo que o segmento AB é igual ao segmento BC, vamos provar que o segmento DE é igual ao segmento EF. Para isso, foram traçados os segmentos DG passando pelo ponto D e EH passando pelo ponto E. ABGD é um paralelogramo. Nós sabemos que um paralelogramo é um quadrilátero em que os lados opostos são iguais. Logo, o lado AB é igual ao lado
DG BCHE também é um paralelogramo. Logo, o segmento ou lado BC é igual ao lado EH. Observem que foram formados aqui dois triângulos. O triângulo DGE e o triângulo EHF. Observem que o ângulo E, esse ângulo aqui, que pertence ao triângulo DGE, é igual ao ângulo F, esse ângulo aqui, que pertence ao triângulo EHF, porque eles são ângulos correspondentes. O ângulo D, esse ângulo aqui, e esse ângulo E aqui, também são ângulos iguais, porque também são ângulos correspondentes. Logo, pelo caso lado, ângulo, ângulo oposto, o triângulo DGE é congruente ao triângulo EHF. Ou seja, o triângulo DGE é igual ao triângulo EHF. Como esses dois triângulos são iguais, seus lados têm as mesmas medidas e os ângulos internos são iguais. Logo, provamos que o segmento DE é igual ao segmento EF, porque são lados correspondentes de triângulos congruentes, ou seja, de triângulos iguais. Logo, eles têm a mesma medida. Só para esclarecer, o caso lado, ângulo, ângulo oposto. DG e EF são lados iguais. Os ângulos opostos E e F. E os ângulos adjacentes ao lado D e E. Vamos falar agora do teorema de Tales. Tales provou o seguinte, que se um feixe de retas paralelas é intersectado por duas transversais, os segmentos determinados sobre a primeira transversal são proporcionais aos seus correspondentes determinados sobre a segunda transversal. Observem que essa é a mesma figura anterior. M, N e R são as paralelas, T e S são as transversais e os segmentos aqui que se formam são proporcionais. O que o teorema de Tales quer dizer é o seguinte, que o segmento AB está para o segmento BC, assim como o segmento DE está para o segmento EF. Vamos aplicar isso nos exercícios. Vamos lá. Calcule os valores de x e y e determine as medidas desconhecidas nas transversais que cruzam os feixes de retas paralelas. Temos a letra A e a letra B. Pelo teorema de Tales, esse segmento vai estar para esse, assim como esse vai estar para esse. Então vamos resolver. 4 está para 12, assim como 2 está para x mais 3. Vamos aplicar aqui a propriedade das proporções. Multiplicar, cruzado, o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. 4 vezes x mais 3 é igual a 12 vezes 2. Aplicando a propriedade distributiva aqui, temos 4 vezes x é igual a 4x, 4 vezes 3 é igual a 12. E 12 vezes 2 é igual a 24. Então ficamos com 4x mais 12 igual a 24. O 12 está aqui no primeiro membro positivo, passa para o segundo negativo. 4x será igual a 24 menos 12. 4x será igual a 12, porque 24 menos 12 é igual a 12. O 4 está aqui multiplicando, vai passar dividindo. 12 dividido por 4, encontramos x igual a 3. Observem o seguinte, se x é igual a 3, substituindo aqui x por 3, ficamos com 3 mais 3 igual a 6. Observem que, se multiplicarmos cruzado, encontraremos uma igualdade. 6 vezes 4 é igual a 24 e 12 vezes 2 é igual a 24.
Se escrevermos isso em forma de fração, encontraremos a mesma razão. 4/12 será igual a 2/6. 4/12. Se simplificarmos, 4 é por 4 que dá 1 e 12 é por 4 que dá 3. 2 é por 2 que dá 1 e 6 é por 2 que dá 3. Encontraremos a mesma razão, 1/3. Então, esses segmentos são diretamente proporcionais. Vamos para a letra B. Vamos aplicar o teorema de Tales. Resolução. Escrevemos aqui, 3 está para 5, assim como 2x mais 2 está para 5x, assim como y está para 15. Vamos encontrar o valor de uma variável para depois encontrarmos o valor da outra. Vamos encontrar o valor de x. Vamos utilizar essa igualdade aqui. Multiplicando o cruzado, aplicando a propriedade da proporção, 3 vezes 5x é igual a 5 vezes 2x mais 2. 3 vezes 5x é igual a 15x. Vamos aplicar a propriedade distributiva aqui. 5 vezes 2x é igual a 10x. 5 vezes 2 é igual a 10. Então, ficamos com 15x igual a 10x mais 10. O 10 está aqui no segundo membro positivo, vai passar para o primeiro negativo. 15x menos 10x é igual a 5x. Conservamos o 10 e ficamos com 5x igual a 10. O 5 está aqui no primeiro membro multiplicando, vai passar para o segundo membro dividindo. Então, ficaremos com x igual a 10 dividido por 5. Isso implica dizer que x é igual a 2. Encontramos o valor de x, podemos substituir o valor de x aqui e encontrar o valor de y, ou podemos igualar 3/5 a y dividido por 15, e é o que vamos fazer. 3/5 será igual a y dividido por 15. Vamos multiplicar cruzado. 5y será igual a 3 vezes 15. Como 3 vezes 15 é igual a 45, ficamos com 5y igual a 45. O 5 está aqui multiplicando, vai passar dividindo. Ficamos com y igual a 45 dividido por 5. Então, y será igual a 9. Vamos falar agora do teorema de Tales aplicado aos triângulos. Observem que no triângulo ABC foi traçada a reta R, que é paralela ao lado BC. A reta R intercepta o lado AB no ponto P e o lado AC no ponto Q. Observem que nessa figura foi traçada a reta S passando pelo ponto A, que é vértice do triângulo, e essa reta S é paralela à reta R. Observem também que foi feito aqui, foram colocadas setas para indicar os prolongamentos dos segmentos AB, AC e BC em ambos os sentidos. Isso para ficar mais fácil de observar que temos aqui 3 retas paralelas e pela definição vista anteriormente, quando temos 3 retas paralelas contidas em um mesmo plano, temos aqui um feixe de retas paralelas sendo intersectadas por 2 transversais. Logo, os segmentos que se formam aqui são proporcionais. Logo, isso quer dizer que o segmento AP está para o segmento PB, assim como o segmento AQ está para o segmento QC. Isso implica dizer que toda reta paralela a um lado de um triângulo que intersecta os outros 2 lados em pontos distintos determina sobre esses 2 lados segmentos proporcionais. Vamos aplicar isso em uma questão. Vamos lá. Primeiro, calcule o valor de x nas seguintes figuras. A letra A. O segmento MN é paralelo ao segmento BC.
MN é paralelo a BC. Se isso acontece, nós podemos aplicar o teorema de Thales aplicado aos triângulos. Quer dizer que os segmentos são proporcionais. Então, vamos para a resolução. 5 está para x, assim como 2 está para 3. Vamos multiplicar cruzado. 2 vezes x é igual a 2x e 5 vezes 3 é igual a 15. 2x igual a 15. O 2 está aqui multiplicando, vai passar para cá dividindo. X será igual a 15 dividido por 2, logo o valor de x será igual a 7,5. Vamos para a letra B. DE é paralelo a CA. Se DE é paralelo a CA, estamos falando de triângulos, então significa dizer que os segmentos aqui são proporcionais. Então vamos escrever razões e proporções. X está para 6, assim como 10 está para 4. Vamos multiplicar cruzado. 4 vezes x é igual a 4x. 6 vezes 10 é igual a 60. 4 está aqui no primeiro membro. Multiplicando, vai passar para o segundo, dividindo. Então ficaremos com x igual a 60 dividido por 4. 60 dividido por 4 é igual a 15. Logo, o valor de x será igual a 15. Bom, pessoal, chegamos ao final de mais uma aula. Fechamos também aí o capítulo 4. Por hoje é só. Fiquem com Deus. Um forte abraço e até a próxima.